Esse aqui é o triângulo da sua família. Sua família precisa do seguinte, né? Precisa dos gestores da família. Gestores. Ó. Gestores. Precisa do castelo, que é o patrimônio. Patrimônio. E precisa do exército. Exército. Exército exército, que é o quê? Seus filhos. Tá aí, ó. Patrimônio é o castelo. Isso aqui chama reinado. Você já viu algum rei que alugou um terreno para construir um castelo? Você nunca vai ver isso. O que significa? Significa o seguinte: se não tem um rei que aluga um castelo, significa que você tem que ter patrimônio. E o princípio que fez a Europa, que há 500 anos atrás era menor do que a Índia em dinheiro, não sei se você sabe, a Índia, 500 anos atrás, era mais rica que a Europa inteira. O que fez a Europa prosperar? O que fez a Europa prosperar foi esse sentido de família tradicional. Esse sentido de toda família ter um negócio, de toda família buscar o empreendedorismo, que essa pequena luta de classe é uma luta que não faz nenhuma nação crescer. O que faz uma nação crescer é o empreendedorismo. E aí você vai anotar o número: 92% das empresas no Brasil, 92% das empresas são familiares. Você tem que entender. Você quer que inverte? O pessoal tá falando para inverter? Pior que o meu Instagram, quando inverte, trava, quer ver? Mas ele vai dar um jeito de aprender, quer ver? Vamos, travou no Instagram. Vamos ver. Daqui a pouco vai virar. Travou a imagem no Instagram, mas nós vamos dar um jeito de virar ela. Vai ter que comprar outro celular, que esse celular aqui já passou da vez dele. Aí virou. Vocês estão vendo meu sogro aí, agora eu tô virando. Tá certo aí, Rafa? Traz pra cá assim, ó. Olha aí, fica vendo aí que eu não tô vendo o retorno, tá? Então, 92% das empresas, elas são... Põe essa luz branca aqui, Rafa. Cadê? Mexe aqui, pode passar aqui. Só tirar a capa. Tirar a capa? Pronto. Vê aí se vai prestar. Ó, só vai piorando. Tem que ficar de um jeito que... Então é o seguinte, ó. Esse reinado, você vai fazer um triângulo, tem que ter os gestores, que é você, seu cônjuge, seu exército, são seus filhos, seu castelo, que é o patrimônio. O patrimônio mostra a força dessa família. A quantidade de filhos mostra a força dessa família. A unidade desses gestores mostra a unidade dessa família. Então, esse triângulo ele é muito sério. O que está acontecendo hoje? Esse papinho aí comunista, de amor livre, de tudo, faz com que os gestores fiquem abalados, ninguém tem exército, ninguém tem patrimônio. Então, o que vocês têm? Você não tem nenhum desses três aqui. Isso aqui é um vendaval, todo dia está trocando. Isso aqui, você não quer ter filho, você quer pôr... Eu vou te falar o que você vai fazer, né? Então, ao invés de ter filho, você está querendo ter um cachorro. Nada contra o cachorro, aqui em casa também tem cachorro. Mas aí, ao invés de ter filho, a pessoa tem um cachorro. O cachorro vai ficar com o patrimônio da família? Por causa de um cachorro, você vai prosperar para dar ração melhor para ele? Você não está nem aí. Apesar que tem gente que gasta 400, até 2 mil reais por mês com cachorro, o cachorro não vai te fazer prosperar, pelo contrário. O cachorro não substitui filho. Eu queria que todo mundo escrevesse isso. Escreve assim, ó. Cachorro não substitui filho. Você está atrapalhando sua família, eu vou te mostrar, presta atenção. Aqui no lugar de patrimônio, o que todo mundo fica te falando? Todo abestalhado vai falar para você morar de aluguel, para você não ter sua casa e andar de Uber, para você não ter seu carro. No final das contas, você não construiu nada. Todos esses carinhas de escassos, o que eles vão ficar falando? Eles vão falar para você investir ao invés de comprar sua casa. Tá, tudo bem. No começo é melhor você fazer uma base financeira, criar renda passiva, do que sair comprando a casa financiada, até concordo. Uma casa de 300 meses para pagar, eu acho um absurdo você fazer também. Mas o que você tem que focar é que você tem que ter patrimônio. Deixa eu te explicar por quê.
Se a sua família toma um tranco, por exemplo, se a sua família toma um tranco e você não tem patrimônio, como é que você faz para salvar o povo? A Carol tá vindo aí, ela tá terminando ali de se arrumar. Mas se aqui tá pegando bem aqui onde eu tô? Então, se vocês escreverem aí, cachorro não substitui filho e patrimônio define a força daquela família. Só para você entender, em todas as camadas da sociedade, as famílias são respeitadas pelo que elas construíram ao longo das gerações. O que as famílias construíram ao longo das gerações define o que força essa família tem. Então, só para se ter uma noção, na antiguidade, os sobrenomes das famílias eram a área que as famílias atuavam. Pra você ter uma noção. Quando você pega o sobrenome da família, há 200, 300, 400 anos atrás, o sobrenome tinha a ver com a profissão, do tanto que era sério o negócio do empreendedorismo. A família inteira mexia com oliveira, né, com extração e transformação de azeite, por exemplo. O outro mexia com carpintaria, o outro mexia, o tipo de negócio era o sobrenome, para você ter uma noção. O branding da família era o negócio que a família carregava. Só que com a industrialização foi uma grande explosão, nós, né, tivemos um crescimento desproporcional do proletariado. Eu já fui proletariado, eu acho que você que é hoje pode ser proletariado até se aprender a empreender. O que aconteceu? Como teve uma grande corrida e não teve a crescente informação, a crescente treinamento ou disponibilização, ou gente que estava no governo, né, das grandes companhias, nesse último século, não queria ensinar. Hoje você vê um milagre acontecendo. O milagre de todos ensinando. Hoje você vê bilionários, né, fazendo live, você vê bilionários vendendo mentoria, dando acesso, você pode voar com essas pessoas. Inclusive, uma hora ou outra que der para você, uma hora você vai estar voando comigo no meu avião, fazendo perguntas, talvez virando sócio, talvez fazendo grandes negócios. Por quê? Porque hoje o mercado abriu. Quero todo mundo escrevendo assim, ó, o mercado está aberto. E eu posso provar para você que a sua família é rica e só tem uma pessoa que atrapalha você. E se eu mandar a sua maleta agora na sua casa de R$1 milhão, a sua família continua pobre, mesmo tendo R$1 milhão. Alguém pergunta por quê? Porque não adianta ter o dinheiro e não entender de riqueza. A família é rica porque Deus fez a família para prosperar. Cada filho é chamado de herança. Crescendo e aumentar a sua disposição. O mercado está aberto. E eu vou te falar, nesses próximos 5 anos vai acontecer uma multiplicação, vai dobrar o número de multimilionários no Brasil. Aí eu te pergunto por causa de quê? Tecnologia, informação, disrupção, transformação de gente. É muita gente crescendo, é muita gente prosperando, o mercado fica carente de gente rica. Olha o que está acontecendo. Vou te explicar o movimento contrário que acontece na Venezuela. Cada dia mais ricos vão ficando pobres, quem é pobre vai ficando miserável, e quem vai ficando miserável vai morrendo. Esse é o movimento contrário. Quando uma nação vai crescendo, vai criando métodos, tecnologias, disrupções, essa nação vai crescendo e precisa de recrutar novos ricos. Eu não sei você, mas eu já passei por isso nesses últimos 10 anos e ter um título chamado de novo rico, porque eu vim da pobreza. Eu estudei em escola pública, minha mãe trabalhou de empregada doméstica, meu pai foi funcionário público. A gente passou uma vida muito difícil para chegar até aqui. E eu posso falar para você que nesses últimos 10 anos o que eu ouvi de ofensa foi: ele é um novo rico. E eu vou contar algo para você: é melhor ser um novo rico do que ser um novo pobre. Por quê? Porque com a disrupção, quem não abre a mente pega empresas tradicionalíssimas e jogam todas elas no lixo. Então, eu quero que você escreva: eu sou um novo rico. Vai dobrar o número de multimilionários. Como vai dobrar? O que você tem que saber disso? Você tem que entender o porquê que a sua família vai entrar nisso. O mercado está aberto, todo mundo está entregando os códigos, a informação está aberta. Nunca fosse atravessar a Amazônia com a mão e o pé descalço e sem facão na mão, era um negócio muito assustador. Então, quando eu te falei que o patrimônio define a força daquela família, quando alguém vem afrontar alguém que tem muito patrimônio, a pessoa mede, porque quem tem patrimônio tem acesso. Quem tem patrimônio tem network. Quem tem patrimônio dá conta de resolver muitos problemas. E você assumir que você é um novo rico, você vai entender esse código aqui. Ó.
Então, vou te explicar. 500 anos atrás, uma das maiores companhias do mundo chamava Companhia das Índias Marítimas. Quebrou essa empresa. 500 anos atrás, então, essa empresa, ela junto com outras companhias na Índia, eram empresas e a própria Índia tinha uma riqueza superior à Europa inteira. Você tem uma noção, 500 anos atrás, junto à França, Alemanha, Itália, Suíça, Inglaterra, junto esse povo todinho, quem era mais rico? A Índia. E eu vou te contar uma história de alguém que começou a desbravar. Essa história mudou tudo e você vai ver que mudou dentro de uma casa. Tem uma pessoa, essa pessoa é Lutero. Lutero começou a fazer as pessoas pensarem, e enquanto ele fazia as pessoas pensarem, aconteceu uma coisa. No meio do percurso, ele casa com uma mulher. Essa mulher se chama Catarina de Bora. E aí, toda vez que eu falar Bora, você vai lembrar da Catarina, tá? O nome dela é Catarina de Bora. Catarina de Bora é a esposa de Lutero. Ela é uma mulher que nem amava tanto o Lutero e nem ele amava ela, mas ela era uma máquina. Máquina de quê? Enquanto o Lutero ia fazer as doideiras dele, ela pegou o mosteiro e começou a desenvolver empreendedorismo. E ali começa um grande marco, há 500 anos atrás. Estamos falando de uma pessoa de 1525, pra você ter uma noção. Quando o Brasil estava virando país, a Europa estava ultrapassando a Índia em riqueza. O Brasil ainda era só uma aldeia gigantesca de 8.000 quilômetros. Linda e maravilhosa, como sempre, a nossa nação. Mas a gente não entendia nada, não tinha um empreendedorismo aqui nesse lugar. O que aconteceu? A Catarina de Bora, que é o nome dela, ela pegou um mosteiro e ela precisava fazer algo para gerar renda. Escreve assim, ó, a minha família precisa de múltiplas rendas. Quem foi a pessoa que começou a empreender na família do Lutero para bancar o Lutero? A esposa. O que ela fez? Ela pegou um mosteiro e ela alugava os quartos para jovens que estavam estudando teologia. E esses jovens não tinham onde comer. Ela começou a empreender na segunda linha. Ela começou a fazer comida nesse mosteiro e vendia comida para esses jovens. E aí, o que ela fazia? Ela começou a ver tudo no ecossistema desse lugar, começou a aumentar a produtividade do lugar e começou a empreender. Dava conta de pagar aluguel, dava conta de lotar todos os quartos, ela fazia de tudo, fazia aulas e contratava professores. Essa mulher, ela representa um grande crescimento da riqueza familiar. Esse movimento mudou a realidade da Europa, só para você ter uma noção. Não é ela sozinha, mas esse movimento de capitalizar. Anota aí, capitalização. O que é capitalização? Um dia um cara subiu aqui e foi instalar uma torneira na minha casa. Com a graça de Deus, muito suor, muito sangue, muita lágrima, muita gordura, a gente pode morar numa casa hoje de 30 milhões de reais. E eu posso falar por quê. Porque eu fui destravando ao longo do percurso, sou bom para fazer negócio, sou bom para comprar, sou bom para vender, eu gosto de tocar obra. Então, como eu sou razoavelmente bom em algumas frentes, eu posso te falar, nós construímos esse patrimônio aqui, é um dos patrimônios que a nossa família gosta muito, é a casa que a gente mora. E um dia, tinha um encanador, foi instalar uma torneira. E aí ele pegou a torneira, desembalou e falou assim, meu Deus do céu, esse homem vai instalar uma torneira de 7 mil reais na cozinha dele. E aí, confesso, né, que eu contratei uma arquiteta muito boa e ela saiu comprando esses negócios. Na hora que eu vi, eu assustei junto com ele. Eu falei, 7 mil a torneira, Aí ele falou assim, pois é, como que pode? Ficou indignado, né, com a torneira de 7 mil. E aí eu falei assim, eu sei que vai instalar as torneiras aqui em casa? Ele falou, Eu falei, você está indignado com a torneira de 7? Ele falou, tô, pois é, vai ser 2, porque a outra tem na área gourmet igualzinha essa aí. E aí ele ficou chocado, eu falei para ele, amigo, o que você vai ganhar falando mal de mim ou da torneira de 7 mil? Ele falou, não, só tô abismado. Eu falei, por que você não se especializa em achar onde que compra isso e como é que distribui isso? Ou por que você não cobra um valor maior para instalar dessas pessoas que conseguem pôr essas torneiras de 7 mil reais? E ali ele teve um choque de realidade. Por quê? Porque ao invés de capitalizar o momento, ao invés de mostrar esse espanto, ele tinha que entender o seguinte, como que pessoas têm a capacidade de colocar torneiras de 7 mil reais nas suas casas. Inclusive, eu assim, da onde eu vim, a gente com 7 mil, né, construiu uma casa de pau a pique. Só que eu olhei para aquela torneira e falei, meu Deus, essa pessoa tem que ter coragem mesmo.
E aquilo mexeu com a minha escassez, mexeu com a escassez do encanador, só tem uma diferença. Se alguma coisa mexer comigo, eu vou descobrir de onde vem, como é que faz para comprar esse negócio, quanto que o cara ganhou na torneira. Então, você vai perceber algumas pessoas, a mentalidade delas define o futuro delas. Esse cara, ele poderia muito bem explodir na vida porque ele teve a oportunidade de mexer, de instalar uma torneira de 7 mil. O que é capitalização? E aí, ó, eu vou te ensinar a capitalizar, isso acabou virando um sistema econômico chamado capitalismo. Ao invés de reclamar, ao invés de ficar pondo impasse, como que esses caras... Primeiro, como que alguém vende uma torneira de 7 mil? Segundo, como que alguém compra? E quem são as pessoas que instalam? Quanto que uma pessoa de alto padrão cobra para instalar uma torneira dessa? Então, o que acontece? As pessoas, elas estão resistentes à riqueza, porque nós somos doutrinados desde a escola a sermos mesquinhos. Eu vi alguém postando hoje a mansão aqui do Amilcar, que é o dono da Rede TV, que é a mansão mais cara do Brasil. Deve valer algo em torno de 250 milhões de reais. Ele fez uma casa em cima de uma montanha, só a suíte dele tem 1.200 metros. E tem helipontos em cima da suíte e mais 3 helipontos dentro da casa em volta. Ele comprou uma montanha e fez essa casa. Quando dá uma baixada na montanha dele, sobe, eu tenho uma montanha do lado da dele. Só que eu não vou fazer uma casa igual a dele, não. Vou fazer um condomínio, talvez alguns de vocês morem lá com a gente. Eu vou lançar a primeira casa do condomínio, que vai ser a minha próxima casa. É assim, ó, desceu a montanha dele, subindo é a minha. Sabe o que acontece? Eu vi um tanto de gente repudiando aquela casa. Eu vi um tanto de gente falando mal do Amilcar e falando, meu Deus, que absurdo, que isso, que aquilo. Tem 50 garagens de carro embaixo da casa do Amilcar. E aí eu vejo tanto de gente falando mal nos comentários. Pode falar uma coisa? Entenda como que alguém dá conta de fazer uma casa dessa. Entenda como que uma pessoa tem a capacidade de construir um negócio desse. Ele pegou um condomínio, era para ser um condomínio, e construiu uma casa. Então, uma casa assombrosa. Uma casa, salvo engano, de 10 mil metros quadrados. E aí você me fala, não, mas isso é um abuso. Nunca meça a riqueza com a régua sua, que é muito pobre. Sua régua é pequena. Às vezes a pessoa acha um absurdo ter um jato. Aí você chega perto dos jatos gigantescos, você olha, você só tem um Del Rey. Então a riqueza, ela não tem limite. Eu quero que todo mundo escreva. A riqueza não tem limite. A riqueza não tem limite. Alguns de vocês estão pensando assim, mas é um absurdo uma pessoa ter isso. É um absurdo você não entender como que constrói isso. Agora, se você quiser ter, vai depender da frequência que você carrega. Vai depender do que você carrega. E eu não quero te obrigar a morar em casa de 1 milhão, 10 milhões, 30 milhões, 50 milhões, 200 milhões. Para mim, tanto faz. Eu só quero que você não amaldiçoe quem é próspero, porque seu cérebro vai desdenhar da riqueza e logo vai ficar bloqueado e você não vai prosperar. Então, nós estamos aqui na base de tudo, como ter uma família rica. E eu vou falar uma coisa para você. Você é o maior impeditivo dessa família aí prosperar, que é a sua. Sabe por quê? É seguro demais. Às vezes tem umas falas do seu pai que fala assim, ó, tem que ter o pé no chão. Deixa eu te falar, quem vai decolar tem que tirar o pé do chão. Senão você não vai decolar. Se você não tirar o pé do chão, não decola. Pablo, não tem medo de cair. Qual o problema? Você caiu 1000 vezes até completar 2 anos. Você completou 2 anos e caiu 1000 vezes para aprender a andar. Sabe o que é um absurdo? Absurdo é você estar na geração que vai dobrar o número de multimilionários e você nos próximos 5 anos não ficar multimilionário. Isso é um absurdo. Aí alguém fala, mas não é para todo mundo. Quem falou isso ou pensou isso, esquece. Você está fora da conta. Não é para você mesmo. Fique em paz. A conta é para outra turma. Então, para decolar, tem que tirar o pé do chão. Eu faço um tanto de atividade que tira o pé do chão. Ó, sempre pé no chão. Alguém fala assim, também é bonita essas frases, eu também já usei muito delas. Ó, não põe o carro na frente dos bois. Todas as vezes que eu fui ousado foi onde eu cresci. Eu fiz exatamente o que eu estou falando. Coloquei o carro na frente dos bois para gerar pressão para mim, para eu ter que fazer o que eu falei que ia fazer. O que eu quero que vocês entendam? Não é pra, de qualquer jeito você sair agora e sair loucamente, mas é você construindo energia. Então, uma família rica tem essas 3 pontas aqui, ó. A ponta número 1 tá certinho aí no Instagram? A ponta número 1 é ter gestão. Você tem que ter gestão no seu casamento, você tem que ter gestão
no patrimônio, você tem que ter gestão dos seus filhos, porque isso aqui é um reinado. Então, como é que faz para pôr força nisso? Para de ser bunda mole e vai ter seus filhos. Aqui em casa, essa família não fecha enquanto não tiver 7, que é eu, a Carol, mais 5. Se vier um gêmeos aí, alguém, é muito bem-vindo. Mas o que acontece? Nós somos um exército. Falar que tem dinheiro, andar de Ferrari, andar de jato, pode andar de foguete, isso não me faz sentir rico. O que me faz sentir rico é descer de um carro com aquele tanto de criança. O que me faz sentir rico é entrar numa casa e ver aquele tanto de menino correndo um para cada lado. Aquilo, para mim, é uma riqueza sobrenatural, porque é meu exército. Qual que é a glória de um rei? A glória de um rei é o tamanho do exército. Se você fala que é um rei e tem 10 pessoas no exército, falando de reinado real mesmo, você olha para aquilo e você fala, isso não é um exército, é uma chácara murada. Agora, um verdadeiro rei, quando você vê um rei na história, você vai ver qual que é o tamanho do exército, 500 mil soldados. O que mostra a força de um rei são os seus exércitos, são os seus generais.